They're playing basketball. We love that basketball. Fala galera, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o nosso assunto predileto, que é basquete. Estamos aqui eu e meu amigo Pedrão. Fala Pedrão. Fala Diego, fala galera. E a partir dessa temporada, né, o material esportivo da NBA vai ser fornecido pela Nike, mas minhas fontes aí estão me dizendo que quando acabar o contrato, o concorrente mais forte que está surgindo aí é a Big Baller Brand. Pedrão então com fontes confiáveis, trazendo informações novas. Eu tenho uma fonte importantíssima também, me traz uma informação importante, viu, Pedrão? Ela me disse que, acredite ou não, no meio de toda essa crise financeira que estamos passando, a marca Tramontina, que nos Estados Unidos é chamado de Tramontinas também, por um acaso, vai mandar a filial agora para o Texas, vai sair de Ohio e vai para o Texas. Acredita nisso ou não? A panela agora vai estar no Texas, Pedrão. O que você tem a dizer sobre isso? Times change, Diego. As coisas mudam e o basquete não, continuamos aqui. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. Então vamos lá, galera. O assunto de hoje, nós vamos falar sobre as seleções de primeiro e segundo time da Summer League, que acabou essa semana. Vamos falar sobre Rondo e a sua escolha de ir para os Pelicans, ou a escolha do Pelicans de ir atrás do Rondo. Vamos falar sobre o Derrick Rose e os times que ele pode acabar indo, as possibilidades, né, os times que se interessam pelo jogador. E vamos falar de uma notícia quentinha. Vale lembrar que estamos gravando hoje, sexta-feira, dia 21, e acabamos de ser informado, pelo menos a notícia que está rolando, é que Kyrie Irving quer sair dos Cavs. Nós vamos falar sobre isso. O Pedrão vai falar sobre a Nike, que vai ser a nova fornecedora de material esportivo da NBA. E no Big Apple Moment, vamos terminar falando sobre Carmelo Anthony, para onde ele vai, para onde ele pode ir e, enfim, o que vai se desdobrar com o atual representante da franquia de Nova York. Vamos começar então, Pedrão, falando sobre a Summer League. E aí, Pedrão, gostou da final? O que você tem a dizer? Alguns destaques? A final foi legal, Diego. Foi disputada por dois times com prospectos interessantes, né? Primeiro, foi disputada pelo Portland e pelo Lakers. Lá do Portland ali a gente tinha o Caleb Swanigan, o próprio Jake Layman, também a pick 10 do draft desse ano, o nosso querido Zach Collins, Gonzaga. Do lado do Lakers a gente tinha alguns prospectos também interessantes, como o Lonzo Ball, que foi eleito MVP do campeonato, Kyle Kuzma, MVP das finais, e alguns outros jogadores ali. O engraçado, antes do jogo teve uma provocaçãozinha entre os dois times. As redes sociais do Portland soltaram uma nota falando que o Jake Layman ia jogar de Adidas, assim como todos os outros jogos da competição. Uma clara brincadeira, alusão ao Lonzo Ball ter jogado com várias marcas, né? Usando tênis de várias marcas. Mas eu gostaria de destacar aqui rapidamente que o torneio elegeu, assim como a NBA faz ao final da temporada, elegeu First e Second Team, né? No First Team da NBA, da Summer League, a gente ficou com o Lonzo Ball, do Lakers, Dennis Smith Jr. do Mavs, John Collins, de Atlanta, Josh Jackson, pick 4 do Suns, e o Caleb Swanigan, do Portland Trail Blazers. Desse primeiro time é interessante, Diego, a gente vê que
todos esses times, pelo menos a projeção que se faz deles, é que são times que vão ter campanhas muito provavelmente negativas no ano, ou seja, não são times que vão brigar lá em cima, até porque, é claro, os piores times da temporada escolhem os melhores prospectos. Então, são caras que, apesar de tudo, deram uma primeira amostra que, convenhamos, a Summer League não é muito parâmetro para qualquer coisa. Não é porque o cara jogou bem ela que ele vai arrebentar na NBA, nem que ele tenha jogado mal ou não tenha jogado a Summer League que ele não vai se tornar um bom jogador na NBA. Mas jogar bem é um bom sinal. E esses caras vão entrar em times que precisam das boas atuações deles, e vão ter muito a contribuir. Agora, o segundo time, composto por Bryn Forbes, do San Antonio Spurs, Wayne Selden Jr., do Blazers, Jason Tatum, do Celtics, Shake Diallo, do New Orleans Pelicans, e o Kyle Kuzma, do Lakers. Aí a gente percebe uma característica um pouco diferente nesse second team, que, com exceção do Tatum e do Kuzma, o Selden, o Forbes e o Diallo não são rookies, já é o segundo ano deles na liga, e são jogadores que, nesses três times, o Jason Tatum também no Celtics, especialmente o Spurs e o Celtics, são times que vão brigar. Isso a gente sabe, né? São times que vão brigar lá em cima. E quem sabe são dois jogadores que vão poder sair bem do banco para ajudar suas equipes. O Shake Diallo e o Wayne Selden agora vão ter a oportunidade de garantir uma vaguinha também na rotação do Blazers e do Pelicans, que são times que, digamos, estão ali no meio da tabela da Conferência Oeste, e eles, quem sabe, pode ser a diferença ou não para o time para alcançar altos voos. Uhum. E eu pessoalmente não acompanho muito a Summer League, mas é bom para aqueles. Isso não significa apenas uma opinião pessoal, mas é legal para você ver os jogadores mais novos em quadra e ter um gostinho também, né, de ver o basquete, porque a gente fica um tempo sem ver o basquete nesse período até começar a temporada da NBA. Legal você ver esses jogadores em ação. O que eu não gosto, Pedrão, é que parece que não tem disputa, é um caráter amistoso, isso me incomoda. Mas, enfim. Vamos falar então agora de Rondo. Rajon Rondo. O jogador foi para os Pelicans. Pedrão, será que agora os Pelicans acaba sendo um time interessante com essa nova arma? Um jogador interessantíssimo que ele se destaca bem com o seu arremesso de 3? É isso mesmo ou eu tô vendo o jogador errado? Mano, bola de 3 de Rondo só dá certo se tiver um não faz no meio, né? Mas assim, apesar de a gente saber que o Rondo não tem um arremesso, ele ainda pode ser um jogador interessante para a equipe do New Orleans. Eu vejo duas opções para o Rondo sair jogando nesse time. Uma é que se ele sair jogando titular, ele pode fazer a posição número 1, como ele sempre fez, e o time jogar o Jrue Holiday para a posição número 2, já que ele é um bom arremessador, consegue pontuar de mais formas do que o Rondo. E aí o time titular sairia mais fortalecido. O problema dessa formação é que os dois big men do New Orleans, o Cousins e o Anthony Davis, são provavelmente os dois melhores jogadores da sua posição na NBA e grandes representantes desse novo estilo de big man, que sabe driblar, que arremessa e que gosta de ter a bola na mão. E a gente sabe que o Rondo é um armador que também gosta de ter a bola na mão. Então, talvez o sistema adotado possa ser outro, que é do Rondo sair do banco,
liderando essa segunda unidade do Pelicans, e é inegável que, se isso acontecer, a gente sabe que os jogadores, até por falta de cap, espaço de cap, esses jogadores da segunda unidade do Pelicans não são jogadores de nome na liga e nem são jogadores muito bons. Então o Rondo sendo líder da segunda unidade, quem sabe poderia ter um espírito de liderança para tentar manter o nível de pontuação do time quando seus principais astros estiverem descansando um pouco, né? De qualquer maneira, o contrato foi assim, barato, né? Não estou dizendo que o Rondo merecia mais ou menos, mas foi um contrato barato e de um ano só, que é o que o Rondo vem fazendo nos últimos anos, assinando contratos de um ano só. Não sei, pra mim parece que ele a cada off-season espera que vá aparecer um grande lugar para ele ser o armador principal de algum time. Mas a cada temporada que passa, tá mais difícil para ele essa posição, porque ele tem um impacto na quadra. Apesar de não ser o meu jogador favorito, de longe, ele consegue se encaixar em alguns esquemas. Ele é um ótimo passador, isso é inegável. Agora, os problemas extra-quadra que ele traz pro time, às vezes, e a limitação dele de não ter um bom lance livre, não conseguir arremessar para 3 de jeito nenhum, talvez vão limitando um pouco o espaço dele ao redor da liga. É o mesmo caso que a gente vai falar posteriormente do Derrick Rose, que não consegue desenvolver um chute de 3 e isso talvez esteja limitando um pouco tanto a progressão da carreira dele quanto do Rondo. E eu confesso pra você, Pedrão, o Rondo, eu era muito fã dele na época que ele jogou no Celtics, porque ele veio como rookie e um jogador que você, pelo menos no começo, ele foi muito criticado não foi bem crítica, o que ele sofreu ele estava entrando no meio de jogadores mais experientes que ele, que eram estrelas e queriam brilhar, e ele, como um rookie, teria que se adaptar aos jogadores. Ele não só se adaptou, como ele também ele aprendeu a ser líder. Ele teve uma liderança, ele teve aquele espírito de batalha que sempre carregou com ele. De um tempo para cá eu não estou vendo essa mesma característica desse jogador, e isso me deixa muito decepcionado. O Rondo, concordo plenamente quando você diz que o Rondo parece que está procurando algo que ele não encontra. Ele parece que não está confortável com essa situação, não no sentido de que ele não esteja feliz, mas no sentido de que ele parece estar perdido. É uma pena, mas preferindo ver as coisas como um copo meio cheio, para o Rondo foi muito bom ir para o Pelicans. Se ele realmente entrar com a segunda unidade, vai ser interessantíssimo, porque ele que vai liderar essa segunda unidade, planejando e armando as jogadas. Ele, quando quer, apesar que ultimamente nós não estamos vendo isso, né? Mas ele, quando quer, ele é um jogador que sabe defender, ele sabe bem buscar os espaços na quadra, ele sabe ser aquele tipo de jogador chato que você gosta, Pedrão, aquele jogador pulga, que fica ali incomodando, e eu vejo que seria o Rondo só tem a ganhar desde que a cabeça dele esteja no lugar. Se ele continuar nessa mesma, difícil dizer, no jeito que ele vem jogando ultimamente, do jeito que desses anos, desde que ele foi para Dallas, a gente não vê mais aquele Rondo do Boston, e não é a mesma coisa que, como você mesmo disse, quando colocamos ele do lado do Derrick Rose. Derrick Rose teve lesões, teve vários outros problemas. O Rondo, eu acho que é algo meio pessoal. É difícil de a gente destacar, difícil até a gente falar isso, porque não dá para entender. E é uma pena pro Rondo, mas, de novo, eu acho que foi uma boa pro Pelicans e vai ser uma boa pro Rondo, desde que ele venha com a segunda unidade e ele entenda essa nova... seria o quê? Novo role, novo papel que ele vai cumprir
no time de New Orleans. E Diego, também todo mundo dizia que quando ele estava em Sacramento, ele e o DeMarcus Cousins se tornaram bons amigos. Então ele tá indo para um lugar que pelo menos já tem um cara lá que ele conhece e confia, no caso, né? Também vai ter muito a ver com a questão de DeMarcus Cousins, lembrando que esse é o último ano do contrato dele, então tem uma grande possibilidade dele estar saindo de New Orleans, talvez por isso o próprio Rondo quisesse fazer um contrato de apenas um ano, né? Pois é, e eu não vi, de novo, se isso pode ser isso também, né, Pedrão, que não é ruim, é bom pro Pelicans. O problema é que qual Rondo que vai chegar lá? O Rondo que quer jogar basquete, que quer fazer a diferença, ou o Rondo que vai lá só pra vamos arrumar confusão e bagunçar todo o vestiário? Esse que é o problema, essa que é a pergunta, né? Mas, enfim, vamos seguir para o próximo e vamos falar sobre Derrick Rose. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. E agora, qual time Derrick Rose vai parar? Será que não era interessante falar sobre o Irving primeiro? Tentar adivinhar o que vai acontecer? Mas o momento mãe de Nash já passou, né, Pedrão? Então vamos seguir com Rose. Será que ele vai para Cavs? Será que ele vai para o Bucks? Qual você acha que seria a melhor opção para o Derrick Rose, querido Pedrão? Bom, Diego, além desses dois aí, também foi ventilado o nome do Los Angeles Lakers. Uhum. Eu diria para você que até ontem, né, o Bucks e o Cavs seriam iguais atrativos pro Rose, porque no Cavs ele viria como um reserva, só que um reserva muito importante pro time para pontuar, e também ajudar o Kyrie a descansar. E se ele fosse pro Bucks, ele tinha bastante chance de, inclusive, sair jogando como titular, né? Porque ele iria brigar a posição ali com o Della Vedova, que é assim como o Rose é um jogador muito unilateral pro ataque, o Della Vedova é muito unilateral pra defesa. Então aí ficaria essa disputa de quem levaria essa vantagem. Mas ele provavelmente ia ter um papel mais importante. E é um time que tem a característica dele. Agora, tudo hoje, né, no dia de hoje, com essa notícia que o Kyrie pediu para ser trocado, é praticamente certo que o Rose vai parar no Cavs, porque se ele já tinha condição de ser um reserva muito atuante para o Cavs com a presença do Kyrie, imagina agora que Kyrie saindo, Rose vindo, é praticamente certo que ele seja titular. Uhum. O principal problema do Derrick Rose na última temporada foi talvez a falta de armação para um armador, porque o time do Knicks precisava de um armador acima de tudo, de um cara que pensasse jogo. Ele não foi esse cara. E quando ele chega no Cavs, LeBron James, a gente sabe que tem ele mesmo diz nas suas entrevistas e tal que antes de pontuar ele pensa em passar pro companheiro, então ele é como se fosse um armador ali de 2 metros e 7 de altura, né? Uhum. Então o Rose não vai ter essa preocupação de ser, antes de tudo, o pensador de jogada do time. Ele vai estar ali responsável por pontuar quando abrir espaço para ele, e se tem um cara que abre espaço muito bem é o LeBron. Então, devido a circunstância do Kyrie, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, o Rose seria um fit perfeito no Cavs pra mim agora. E sem contar que tem o caráter de experiência, né? Se ele for pro Lakers tem vários jogadores novos. Vai ter o Lonzo Ball, que vai dominar a bola.
E se for para os Bucks, quem vai dominar a bola, na teoria, é o Giannis, que é outro jogador muito novo. Tem já no Cavs, com a situação do Kyrie, quem vai dominar a bola é o LeBron. Mas no Cavs não tem um jogador novo que ele precisa fazer, que ele precisa ser mentor, que ele precisa ajudar com sua experiência. Eu para mim concordo contigo, eu vejo o Rose se encaixaria como uma luva no Cavs, porque o LeBron é um jogador que ama a defesa, um jogador físico, um jogador que ele motiva os jogadores que estão em volta dele, os jogadores que jogam com o LeBron, ele faz qualquer jogador que joga do lado dele produzir mais. Veja o Deron Williams, o possante Deron Williams. Estava jogando bem até no Cavs. Não foi tão bem assim nos playoffs, mas acho que o time todo não foi tão brilhante assim na pós-temporada. Tirando, claro, o LeBron, Kyrie, né, os destaques. Mas para o Derrick Rose vejo o Cavs como a melhor opção para ele. Bem melhor que qualquer outro nome. Melhor que mesmo colocar Rockets, até mesmo o Spurs. Porque no Spurs ele teria que dividir tempo com o Patty Mills, que é um jogador que o coach Popovich gosta muito do Mills, e tem o nosso querido jovenzito Tony Parker, né, que é um jovem, é um menino ainda, não é verdade? E o Derrick Rose seria bobo não aproveitar essa oportunidade. Isso se rolar a troca do Kyrie Irving. E falando em troca de Kyrie Irving, por favor, Pedrão, explique aos nossos ouvintes e já aproveite, já dê a sua opinião, elabore a sua opinião sobre essa notícia que pegou todos nós de surpresa. Diego, só uma última coisa, já aliado a essa questão do Kyrie Irving, acontecendo, se essa troca que a gente vai falar melhor agora acontecer mesmo, tudo indica que o LeBron também seja um forte candidato a deixar o Cleveland na próxima off-season. Uhum. E com o Derrick Rose indo pro time nessa temporada já pensando numa possível saída do LeBron, ele poderia passar a ser o cara do time. Coisa que eu acho que ele também se interessaria, né? Então, de qualquer maneira, é um ótimo fit, ficando o LeBron ou não, pensando no futuro. Será que ele se interessaria? Veja, Cleveland, uma coisa é ele querer ser referência no Knicks, que ultimamente faz tempo que não ganha nada, e outra coisa é ele querer ser referência no Cavs, que estaria, então, ele teria que dominar após, levando nesse cenário hipotético que o LeBron vai sair, que vai haver essa troca do Kyrie Irving, não sabemos quem vem e se vai acontecer. Eu acho que isso é, assim, imaginar o Derrick Rose como franchise player em Cleveland e uma suposta saída do LeBron, acho que isso seria tão bizarro como foi a situação do Aaron Follow como franchise player do Magic. E olha que comparar Magic com Cleveland é até piada. Mas eu penso, assim, saindo o LeBron, saindo o Kyrie agora e saindo o LeBron na temporada que vem, a gente sabe que o LeBron já machucou um pouco ali o futuro do Cavs, negociando algumas picks, e ele, como não, se ele sair não vai ser por troca, provavelmente, vai ficar ali um pouquinho de terra arrasada no Cavs, porque a gente sabe que mesmo a Conferência Leste estando fraca, quem carregava esse time era o LeBron. Então, o Derrick Rose num time que aí também passaria por questão do torcedor entender isso, que o time com a saída do LeBron não estaria mais nas cabeças brigando por título.
ele jogando num time que, mesmo tendo que aceitar essa responsabilidade de ser o cara após a saída do LeBron, passaria também pela torcida, até mesmo pela diretoria, entender que seria uma época de reconstrução, até porque notícias dão conta de que só para essa temporada o Cavs fechou com, porque explodiu o cap, por causa das trocas que fez, etc. Terminou com um déficit de 40 milhões de dólares na temporada. Uau. Então, e uma saída do Kyrie Irving, uma saída do LeBron James já meio que estatizaria um período pro Cavs ali tentar botar a casa em dia pra aí sim, num futuro mais distante ainda, talvez voltar a brigar. E vamos destacar aqui também uma outra coisa, Pedrão, que essa notícia do... Primeiro, vou perguntar para você, Pedrão, qual que é o motivo que você acredita ser o motivo vindo da cabeça do Irving? Sim. Para ele sair de Cleveland? Acho que a primeira luz amarela que surgiu na cabeça dele, pra mim, foi a saída do David Griffin de GM do Cavs. Acho que foi o primeiro sinal que ele percebeu que talvez o tempo dele com Cleveland estivesse acabando. Claro, a partir desse momento ele deve ter parado para pensar no futuro. Eis que agora as notícias chegam, né, de que ele teve uma reunião uma semana atrás com a gerência do time e comunicou para eles que ele quer ser trocado. Já tem alguns times que ele deseja, Nova York, Minnesota, alguns outros times. E eu acredito que a partir do momento que ele viu que, também além da questão da saída do GM, eu acredito que a forma com que o Cleveland perdeu essa final possa ter uma forte influência nisso. Porque o Cleveland perdeu a final não foi em 7 jogos, com um jogo totalmente disputado, como foi quando eles ganharam na temporada retrasada, né? Eles perderam, foi de uma forma avassaladora, ganharam o jogo, mas todo mundo falava que não era impossível o Golden State varrer o Cleveland a partir do momento que teve a segunda derrota, terceira derrota. Não deixou espaço para dúvida de que o Golden State era o campeão da temporada. E o Cleveland fez todos os esforços possíveis durante a temporada, abriu mão de picks, abriu mão de várias coisas para trazer jogadores que pudessem contribuir, e nada disso resolveu a parada. Ele também pode ter percebido que o core que está ao redor dele já era de jogadores mais experientes. Richard Jefferson, Deron Williams, o próprio LeBron James está ficando mais velho. Mesmo ele sendo um touro, né, vai chegar uma hora que ele não vai mais conseguir. Não sei quanto tempo isso vai ser, porque ele é um monstro fisicamente. Mas ele percebeu também que de duas uma: ou ele quer brigar em algum outro lugar, ou ele cansou de ser o segundo ali do time. Porque ele é o segundo do time. Ele seria o Robin, então? Isso. Acho que ele cansou de ser o Robin ali do Batman. Eu sou um grande leitor de quadrinhos e tem uma história que o Robin abandona o Batman porque ele cansou de ser o Robin. Então, pode ter sido isso que está acontecendo também. É complicado. É complicado porque quando a gente fala desse cenário em que é aquela coisa, né? Quando a gente pensa, às vezes, colocando nessa pensamento contemporâneo de que às vezes o esporte é lidado como videogame, onde que, uau, olha, imagine o cenário, você pode jogar com LeBron James, com Kevin Love, em um ambiente vencedor, que o Cavs foi para as finais quantas vezes seguida, é o time que está em relevância no leste,
Não tem como falar mais dos Cavs como se fala. Não podemos deixar de destacar um time tão forte. Então, e como que podemos imaginar que um jogador como Kyrie Irving prefere ir para um time como Nova York Knicks, como Timberwolves? É isso mesmo, os times que ele preferia jogar? Para o Spurs ainda tudo bem, quer jogar com o Coach Popovich. Minnesota faz muito tempo que não é destaque no Oeste, que é a conferência mais difícil. E o Nova York Knicks, com a bagunça do Knicks, Irving quer ir para lá. É um cenário que me pegou de surpresa. Acredito que vários que estão ouvindo também. E estou assustado. Por que ele queria sair? Alguma coisa a mais aconteceu que a gente ainda não sabe. Ou essa situação de realmente ficar atrás porque na notícia que saiu, que foi publicada, que ele estaria cansado de não ser o foco principal. Isso pode ser, talvez, será que questão econômica? Será que ele quer mais dinheiro? Não, porque senão ele poderia ficar em Cleveland e conseguir mais aquele super contrato, super máximo, né? Isso. Não é verdade? Então, quem sabe será que ele quer ser o franchise player? Parece que ele tá indo na contramão das últimas movimentações da liga, que muita gente estava criticando os All-Stars que estão se mexendo aí nessas últimas janelas, falando que eles estavam perdendo aquele espírito dos anos 90, em que, por exemplo, o Karl Malone e o John Stockton formaram ali aquela dupla do Jazz e ninguém tirava eles dali. Mesmo eles nunca tendo ganhado nada, fizeram uma carreira ali inteira no Jazz. O próprio Patrick Ewing no Knicks, às vezes não tinha times tão bons e era um dos melhores pivôs da liga. Na época que a liga era cheia de pivôs ótimos, mas não largava o Knicks de jeito nenhum. Quando saiu, não foi por opção, foi porque a diretoria quis. Sim. Essa era uma tendência antiga, que nos últimos anos vinha se perdendo porque os All-Stars estavam se juntando, né? Parece que ele está querendo ir na contramão dessa tendência, que eu acho uma atitude saudável. Mesmo que a gente nunca sabe da totalidade dos fatos e a gente fala muito sobre o que a gente escuta, mas sobre o que saiu, o que mais parece é exatamente isso, que ele cansou de ser sombra do LeBron, tá querendo ir atrás de alguma coisa grande, de ser o cara, enquanto ele sabe que ainda tem tempo, porque daqui a pouco ele já tá batendo a sua... Daqui a pouco não, né? Daqui a alguns anos, mas quando ele chegar ali nos seus 32 anos, ele dificilmente vai ter o corpo que ele necessita, que ele vai manter essa parte que ele tem agora, que ele percebe que pode ser o cara. Mesmo que ele esteja indo para um time que não esteja tão forte quanto o Cavs, bem, paciência, é a opção dele. E eu admiro a coragem dele de largar todo esse poder que ele tá tendo lá em Cleveland para talvez buscar alguma coisa mais duvidosa, porém com uma glória maior se conquistável. E temos algo que a gente não viu antes, Pedrão. Se a gente parar um pouquinho para analisar, até mesmo nós dois parar um pouquinho para fazer uma reflexão. Você foi bem feliz quando você fala esse espírito que tinha de disputa. Quando o Charles Barkley falou em competir, ele quis dizer nesse sentido, de competir entre os jogadores, não no contexto de você defender a sua franquia, mas o jogador defender a sua própria marca. Quando o Durant escolhe em largar o Westbrook, que você mesmo foi feliz quando falou do Stockton e Malone, e Stockton e Malone, eles jogaram quanto tempo na única franquia de Jazz, com um time não tão brilhante como desses últimos que disputaram a final com o Chicago, e mesmo assim permaneceram lá. Kevin Durant teve a oportunidade e não pensou duas vezes e pulou o barco.
Agora, nos dias na situação em que estamos hoje, ver o Kyrie sair de Cleveland, de separar do LeBron James. O que acontece é os jogadores geralmente eles vêm ao encontro do LeBron para formar uma. Não estou dizendo do LeBron só porque é o LeBron. Acabei de falar do Kevin Durant. Olhamos o Chris Paul, que foi trocado. Tudo bem, podemos separar as situações, mas estamos vendo jogadores que, para competir defendendo a franquia, se juntam em busca de um título. É a primeira vez que estamos vendo, e sim, a coragem do Kyrie, eu torço que dê certo para ele, diferente para a equipe que ele vá, para que então para que aquilo que foi no passado, aquilo que pelo menos eu acompanhei muito, que os times não eram hoje como defendemos panelas, que os times se juntam, aceitam salários menores, aceitam abrir mão de tantas coisas para ter a possibilidade de você ganhar um título, e nós, fãs, torcedores, até mesmo a própria marca da NBA, acaba perdendo porque em vez de termos 10 times disputando, temos apenas 2, 3. É interessante, eu torço muito pelo Irving, e pode ter certeza também que os Cavs vai ganhar com isso, porque é melhor você ter um jogador que está infeliz ir embora do que ficar com ele. Não é mesmo, Pedrão? Sim, acho que também, como você disse, é uma própria oportunidade pro Kyrie Irving se provar novamente, porque ele entrou na liga via de Duke, escolhido pelo Cavs, né, no primeiro pick. Ganhou o Rookie of the Year, mas nos 4 anos que ele ficou no Cavs, até o LeBron voltar ao time, de 2011 até 2014-15, o time teve temporadas com mais derrotas do que vitórias em todas as temporadas. E quando foi para renovar o contrato, e exatamente por isso que eu acho que ele sentiu a saída do David Griffin, o Griffin foi o cara que mais defendeu ele, falando que ele merecia sim um contrato alto, que ele ia ser o cara da franquia. Ele bateu o pé e renovou o contrato do Kyrie. Teve algumas pessoas que questionaram isso, se ele valia tudo aquilo. E não havia nem expectativa, por exemplo, de que o LeBron retornasse a Cleveland. Não se falava muito nisso. E 2 semanas depois acabou que o LeBron voltou. E o Kyrie, com o contrato renovado, achando que ia ser a estrela do time, 2 semanas depois disso, jogam um balde de água fria nele. E aí o LeBron James vai ser o cara do time agora, né? Provavelmente ele viu aí a oportunidade de ser campeão, né? E ele conseguiu, ganhou o seu anel. Agora que ele já foi campeão uma vez, acho muito válida a tentativa dele de buscar algum outro lugar para tentar mais uma vez reafirmar a qualidade do seu basquete. Pois é. Torço, mais uma vez, torço para que dê certo, para que esse desafio seja algo que os outros jogadores queiram fazer também, e que o basquete fique até mais interessante, porque aí vamos ter mais times na disputa. Eu sei que isso não está em pauta. Pedrão, pare para pensar. Vamos imaginar um cenário em que o Irving vá para um time do Oeste. Gente, o que vai ficar do Leste? Vai ter uma super poderosa conferência Oeste e vamos ter que assistir jogos do Leste. Gente, vai ser jogos de adultos contra crianças. E aí talvez deixa uma dúvida até na cabeça da diretoria do próprio Celtics, que se movimentou na Free Agency para trazer um time para bater de frente com esse Cavs. E abriu mão, por exemplo, do Avery Bradley e dar um contrato altíssimo pro Gordon Hayward. Agora eles próprios vão botar a mão na cabeça e pensar se seria necessário uma movimentação desse tamanho. É uma questão que não muda só o time do Cavs, muda a conferência como um todo e a própria NBA.
Sim, dependendo do que acontecer, vai afetar, e até porque o Kyrie na sua opinião, ele é o quê? Segundo, terceiro, melhor, enfim, top 5 pelo menos, point guard do leste? Ah, sim, do leste com certeza. Do leste, pra mim, eu diria que ele é o segundo. Pra mim ele fica atrás do John Wall. John Wall, sim. E ele e o Isaiah Thomas brigam forte ali pela segunda posição. Então, e perder um jogador desse pra... É que eu tô dizendo. É bom pra NBA. Eu sei que vai ter ouvinte aqui que vai dizer, não, isso é bizarro. Não, vamos perder, o Cavs vai perder com isso. Se o jogador tá infeliz, vai perder ele de qualquer jeito. Não é verdade? Então, que ele busque a felicidade. E se ele for sair, que saia para um time do leste, porque o leste precisa. O resto nem tanto. Why do you hang around? I'm so sorry. Mas enfim, Pedrão, vamos falar agora de camisa, jerseys. Vamos falar sobre a Nike, sobre o material esportivo que vai agora fornecer a NBA. Seus logotipos vão estar nas camisas da NBA. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, Diego, a gente já sabia desde a temporada passada que a Adidas não seria mais a fornecedora da NBA, que a Nike tinha feito uma proposta melhor e fechado com a NBA. Bom, o contrato acabou agora exatamente na Summer League, então por isso que durante a Summer League ainda era Adidas, mas agora no começo da temporada já vai ser Nike. E é o seguinte, muito se especula sobre as alterações dos uniformes, o que vai acontecer. O que a gente sabe até agora é que não vai haver mais a questão de uniforme de casa e uniforme do time de fora. A Nike já falou que os times vão ter pelo menos ali 4 uniformes que eles vai ter disponível para jogo, e a escolha dos uniformes vai ocorrer da seguinte maneira: o time da casa vai escolher o uniforme que ele entender que ele quiser, não tem um uniforme de casa, ele escolhe o uniforme que ele quiser para jogar no jogo, e o time de fora vai ter simplesmente a obrigação de escolher um uniforme dentro dos seus que contraste a cor. Então, só para não ficar muito parecido, mas também não vai existir um uniforme de fora. Isso a maioria das pessoas que eu vi tá defendendo essa cláusula, porque os times vão ter mais variedade para escolher, vai dar para fazer mais combinações, e também vai ter mais variedade, né? Às vezes você é fã de uma cor em específica, e aí seu time tem um uniforme com essa cor, só que não é o de casa, ele nunca joga com ele, agora ele vai poder jogar mais vezes, já que não tem obrigatoriedade. Além disso, sobre os uniformes em si, ainda não se tem muitas notícias oficiais. Os 2 uniformes oficiais que já foram lançados via imagem são o do Golden State Warriors e o do Sacramento Kings. Esses 2 que já foram lançados, a gente viu que as mudanças foram assim, bem poucas. O uniforme do Warriors está bem parecido, é a mesma imagem que a gente tem na cabeça, o símbolo do Warriors no meio do peito com o número. O que eu percebi de mudança maior foram 2 quesitos: as golas e as mangas. As golas da Adidas tem um corte no meio, enquanto a gola da Nike ela é inteira. E a manga da Nike, visualmente assim nas imagens, parece ser um pouco mais cavada, né? Um pouco mais curta do que a manga da Adidas. Além disso, a Nike também falou que não haverão camisas de manga com manga, né? Como havia algumas nessa temporada de alguns times da NBA. E os uniformes do Sacramento Kings que foram lançados, aí já foram 2: o uniforme branco tradicional e o uniforme roxo.
Também não apresentaram mudanças significativas. A única mudança que foi vista é que agora há o logo da Nike no uniforme, perto do ombro direito, nos dois uniformes. A fonte é praticamente a mesma dos nomes, dos números, não houve mudança. A gola, houve essa mudança que eu falei. E sobre o lançamento dos outros times, o representante da Nike disse que eles vão sair à medida. Assim, espera-se que o lançamento de grande parte deles ocorra agora no começo do outono nos Estados Unidos, ou seja, do inverno aqui pra gente. Desculpa. Da primavera aqui pra gente. Ou seja, no começo ali de setembro, né? No mês de setembro. A temporada está programada para começar no dia 17 de outubro. Então, eles vão sair antes da temporada começar, é óbvio, mas assim, bem perto do começo da temporada. Pode ser que nem todos os uniformes saiam, porque cada time, a previsão é que tinha pelo menos ali 4 uniformes. Então, pode ser que alguns times só saiam 2 ou 3 e o quarto venha sair mais tarde. E também sobre questão de mudanças grotescas nos uniformes, os dirigentes dizem que as maiores mudanças vão ocorrer em times que mudaram de logo ou então mudaram as cores dos seus logos, como o Cleveland, o próprio Detroit, que mudou de logo para um logo retrô da época dos Bad Boys. O Minnesota também mudou a logomarca da franquia, o Trail Blazers. Então esses times vão ter um pouco mais de alteração. Sobre os outros times a gente ainda não tem muita informação. Perfeito. O único comentário que eu tenho para fazer sobre esse assunto, Pedrão, vai ter muita gente que não vai gostar dessa notícia, porque, veja, a NBA é tradicional, tem, né, essas mudanças sempre trazem um rebuliço, sempre trazem com elas algo além do que gostei ou não gostei. Né? Porque, veja, estamos mexendo com a tradição. Essa de que não vai ter mais uniformes home e away é algo que me preocupa. Me preocupa porque, veja, estamos falando sobre algo que já se pratica há tanto tempo assim. Mas tudo na vida precisa mudar e, claro, que existem exceções, como no tênis, que temos alguns casos em que é preservado a tradição. A NBA já mudou várias coisas desde o início até aqui. Eu só torço que não alterem com demasia, não façam nada bizarro, não apareçam com uniformes parecendo um arco-íris e algo do gênero que não tem nada a ver com a franquia. Pelo menos que respeitem as cores históricas, né, Pedrão? Das opiniões de pessoas mais influentes, assim, eu vi o Paul Pierce e o Stephen Jackson disseram que já aprovaram as mudanças. Acho que vai trazer mais diversidade, né, para os times. Mas eu acredito, Diego, que as franquias que têm uniformes mais tradicionais vão respeitar a questão dos uniformes clássicos fora em casa, por exemplo. O próprio Boston, Lakers, acho que o Knicks, acho que essas franquias mais tradicionais vão meio que, mesmo que sem obrigação, acredito que vão continuar respeitando a questão de, por exemplo, o Boston usar o uniforme branco em casa. Uhum. Menos mal. Então, Pedrão, por fim, finalizamos o assunto da Nike, vamos para o Big Apple Moment. Anywhere it's up to you, New York, New York. Assunto de hoje, vamos falar sobre Carmelo Anthony. Para onde ele vai, por que ele vai e aí, Pedrão, será que agora vai ou não vai? Bom, agora vai, né? É o que a gente sabe, porque durante a temporada, mais pro final da temporada, agora no começo do off-season, teve uma inversão, né? Foi engraçado, porque primeiramente era a diretoria do Knicks, mais o Sr. Phil Jackson,
querendo trocar o Carmelo querendo ficar, e ficou muito nessa, o Carmelo dizendo que não abria mão, a diretoria querendo. Acabou ocorrendo a demissão do Phil Jackson, a Steve Mills foi promovido e o Scott Perry novo GM. Scott Perry entrou falando que, e antes mesmo do Scott Perry assinar, as conversas de troca com o Houston estavam bem, assim, já tinha muito barulho sobre isso. Ia envolver mais algum time, tinha gente dizendo que era o Suns, outros dizendo que era o Trail Blazers, mas assim, não tinha nada concreto ainda, mas todo mundo dizia que as conversas estavam em andamento. Aí entra a nova diretoria, fala que talvez quer ter uma última conversa para ficar, e agora o Carmelo já disse que não quer ficar mais de jeito nenhum. Então, se o Carmelo está dizendo isso, a gente só pode dizer que realmente não vai ficar. O Carmelo não tem mais interesse, até mesmo pela forma com que tudo foi muito conduzido. Defenda você ou não a permanência do Carmelo Anthony, é inegável de que a situação podia ter acontecido de uma maneira melhor, de que os dois lados saíssem sem mágoas, porque tudo indica agora que o Carmelo Anthony tá magoado com a situação e realmente não tem mais volta. Agora, primariamente estava se falando de uma troca tripla ou até mesmo quádrupla, né? Em que o Carmelo Anthony ia parar em Houston para se juntar ao Chris Paul, que é um amigo de longa data ali da turma do Banana Boat, e o James Harden. Se especulava muito o que o Knicks ia querer em troca. A diretoria diz que estão interessados em jogadores jovens e picks, então não é do interesse da diretoria do Knicks trazer nenhum veterano com salário alto agora. Esse também era um fator que estava dificultando as coisas, porque o Houston estava querendo empurrar o Ryan Anderson, que tem um contrato um pouco pesado e longo. O Knicks não quer aceitar, então por isso precisava de um terceiro time para aceitar o contrato dele. Aí estavam se falando muito no Suns, com algum guarde vindo parar em Nova York. Tinha gente falando do Bledsoe, outros falando do Knight. E, bem, deu uma esfriada, o Carmelo quer que retome as conversas. Aí um pouco mais recente, surgiu uma campanha, acho que partindo primariamente forte do Damian Lillard e do CJ McCollum pro Carmelo e pro Blazers, porque o Blazers não queria estar envolvido numa troca tripla que o Carmelo não fosse parar lá em Portland. O próprio CJ McCollum postou nas redes sociais montagem do Carmelo com a camisa do Blazers, dizendo que era um good fit, ou seja, que ele caía bem com o uniforme. E o Damian Lillard dando declarações de que se o Carmelo chega, eles já viram automaticamente um time do top 3 ali da Conferência Oeste. Não acredito nisso, mas isso aí é outra história. E quem sabe, mas também cai naquela questão da volta pro Knicks, né? Tem jogadores interessantes no Portland, como o Maurice Harkless, quem sabe algum desses jogadores que vieram via draft agora, picks futuras. E só que a notícia do dia de hoje, né, da interesse do Kyrie Irving ser trocado, pode mudar tudo aí nesse cenário, porque não a gente sabe de longa data que Carmelo Anthony e LeBron James são amigos e têm o desejo de jogar juntos, né? Eles falam abertamente que LeBron principalmente fala abertamente que queria tornar real um time que tenha ele, Carmelo, Dwyane Wade e Chris Paul. Ele já falou isso. Então, quem sabe levar o Carmelo para Cleveland poderia ser o primeiro passo para isso. Kyrie diz que tem interesse. Nova York seria uma franquia que agradaria. Então, essa notícia de hoje, Diego, pode mudar tudo aí, né, das trocas que estavam sendo ventiladas, né? Sem sombra de dúvida. E outra, foi desgastado demais no período do Phil Jackson. Quando eu digo marca Carmelo Anthony, eu digo
o que ele representa para a franquia. Nós temos o Kristaps Porzingis, que é a nossa realidade, o nosso jogador do futuro. O Carmelo Anthony já é um jogador experiente, que não está ficando mais novo, que não tem por que ele ficar jogando em Nova York. Carmelo Anthony ganha muito mais indo para uma franquia onde ele vai ser um jogador relevante, onde ele pode muito bem. Você foi muito feliz quando falou do Irving. Ele seria a peça principal para a troca, para que o Irving, se o Irving for para Nova York, é óbvio que é na troca pelo Carmelo Anthony. Carmelo Anthony em algumas drafts de primeira escolha. Carmelo Anthony não pode mais ficar em Nova York, ele não cabe mais. Quando eu digo isso, tem muitos torcedores do Knicks que vai dar risada, porque Carmelo Anthony gosta muito de McDonald's, né? Ele gosta muito de comer os seus hambúrgueres e está até um pouquinho acima do peso. Mas tirando o lado de brincadeira, falando sério, ele não cabe mais nessa situação. Ele não tem por que ficar se desgastando com uma franquia tão bagunçada. Então seria melhor, não só para o Knicks, mas melhor para o Carmelo, que ele realmente... Se ele for para o Blazers, o Carmelo ganha em todos os cenários. Todos. Porque não tem como você estar num lugar desgastado com o tempo que ele ficou. Entra jogador e a filosofia continua a mesma. Carmelo Anthony teve apenas... Quantas temporadas vitoriosas o Carmelo fez em Nova York, Pedrão? Pare pra pensar. A temporada 13-14, né? Semifinal de conferência. Eu não vem fácil pra mim, mas... Lógico que não vem fácil. É esse que eu tava querendo. Era exatamente essa reação que eu estava esperando. Gente, não dá mais. Não dá. O Carmelo veio pra Nova York em 2011, certo? Sim, se eu não me engano é isso. 2011, gente. Nós estamos em 2017. 2017. Nós estamos aqui, torcedores de Nova York. Pare um pouquinho para pensar. Imagine ele. Ele que sustenta sua família, que tem suas aspirações, que tem seus objetivos, que está pensando, caramba, eu já estou com 30 e poucos, que para o basquete, da idade do Carmelo Anthony, já não é uma idade que você pode dizer, não tem problema, eu espero mais 2, 3 anos. Não dá mais. Ele tem oportunidade para ganhar em uma outra franquia, ele vai ganhar em outra franquia. Ele escolheu errado no passado de ter assinado uma extensão com o Knicks. Pode ter certeza que agora, se ele tivesse a mesma opção, ele faria diferente. E tem essa no trade clause, que só protege o Melo, e Nova York fica refém desse contrato. Se sou eu, Carmelo Anthony, já estaria agora ligando para Cleveland, implorando para o LeBron dar uma empurradinha lá já que o Irving vai sair, então que ligue para Nova York. Não é mesmo, Pedrão? Diego, e se o Cavs pensar em alguma coisa mais, assim, numa troca maior, que não fosse uma troca pau a pau, Carmelo e Kyrie, o Nova York falou também que já podia estar disposto a negociar, não com Cleveland, mas com qualquer time. O Courtney Lee, que vai perder um pouquinho de espaço com a chegada do Tim Hardaway, e também o Kyle O'Quinn. Que esses jogadores podem contribuir também para a equipe do Cleveland. O Lee é um bom defensor, um bom chutador. O O'Quinn pode ser uma reserva interessante. Então, se o Cleveland também quisesse fazer um pacote maior, quem sabe, já que o Knicks quer jogadores jovens, ou então, assim, o próprio Channing Frye, que não é um jogador mais tão jovem, mas é um dos primeiros stretch fours do sentido da palavra que entrou na liga. Poderia ajudar, quem sabe, vindo do banco. Tem alguns outros jogadores ali, não sei se é do agrado da maioria da torcida, mas um retorno do Shumpert. Assim, especulações minhas pessoais, é claro. E também agora, notícia de última hora, algumas fontes dizem que o Knicks poderia abrir mão de pique de primeiro round pelo Irving.
Então, a gente sabe que quando você... Mesmo o Carmelo Anthony ainda sendo um jogador que pode ter impacto na liga, o Kyrie Irving é um jogador altamente impactante. Não sei quantas vezes foi All-Star, mas já foi All-Star várias vezes. E tá, sim, no auge da idade. Você tá trocando... Se você trocar ele por um jogador que já tem ali seus 32, 33 anos, esse jogador tem um prazo de validade menor, né? Então, o Knicks entende isso, entende, claro, que não dá pra trocar um pelo outro pau a pau, e tá até botando picks no negócio. Então, aquela história de que uma troca mandando que até uma semana atrás era a realidade, de que a troca do Carmelo para Cleveland não aconteceria porque não havia atrativos para o Knicks, já não é mais verdade agora com a situação do Kyrie. Gente, vamos lembrar que o Knicks deu picks futuras a jogadores como Andrea Bargnani. E muitos de nós, me colocando até mesmo nesse barco, criticamos a diretoria quando fez essa troca, né? Pelo Irving vale a pena, gente. Irving é um jogador novo, um jogador que... lógico que não estou dizendo dar 3 picks e por aí. A gente pode muito bem dar uma, 2 futuras, ou uma de primeiro round e uma de segundo. Mas se tem a oportunidade de trazer o Irving, eu faço. Só não faço se a pedida for Kristaps Porzingis. O resto, eu colocaria até o Spike Lee lá na frente. Se quiser levar o Spike Lee, pode levar. Se quiser levar o Trump, pode levar quem você quiser lá de Nova York, se não tem problema nenhum. Sobre o KP, Diego, você pode ficar tranquilo que o Scott Perry disse que ele é inegociável. Então, eu e meus companheiros Knicks estamos tranquilos, então. Pedrão, mais alguma coisa que você gostaria de... ou quiser finalizar o assunto, fique à vontade. Não, eu só gostaria de destacar que parece que o Scott Perry chegou com vontade de trabalhar realmente, porque essa questão do desejo do Irving de sair veio à tona hoje, né? E já estão surgindo os rumores aí da questão do Knicks estar disposto a trocar piques de primeiro round e tal. Então quer dizer que esses rumores às vezes são criados, mas no fundo eles surgem de algum lugar. Né? Então se já tá saindo isso por aí, alguém me disse isso, que eu vi de alguém que coletou do gato da minha vizinha, mas tem que ter algum fundo de verdade isso. Então isso mostra que ele já tá pelo menos identificando a oportunidade e tá correndo atrás. Sem sombra de dúvida. Então, que se for assim, então, que o futuro seja brilhante para Nova York, não é mesmo, Pedrão? Né? Aí o desejo da franquia de ter jogadores jovens e bons, é difícil a gente pensar em jogadores jovens e bons melhores do que o Kyrie Irving, né? E essa oportunidade, a questão de um jogador infeliz, acho que facilita a situação, né? Sim, e ali ele poderia... muita gente espera que o KP se torne o rosto da franquia, mas acontecendo uma troca desse tipo, naturalmente o Irving chega com um pouco mais de moral. Não estou dizendo que ele vai mandar no time, mas ele já é um cara mais rodado na liga, já está há mais tempo do que o KP. Então pode ser uma chefia compartilhada ali, vamos dizer, do time, que não vejo como dar errado, sabe? Não tem como dar errado pra mim. Beleza.
Obrigado então, Pedrão. Obrigado, Diego. Esperamos que o Ângelo volte, né? Tirar umas férias aí, esquecer do mundo. Tá inalcançável, incomunicável. Mas que ele volte aí pra falar tudo o que ele acha sobre Carmelo Anthony indo embora. E imagine se ele volta com o Kyrie Irving. Gente, se isso acontecer, nós descobrimos o pé frio do Knicks. É o Ângelo. Ângelo. Te cuida que você é o zicado da vez. Ângelo, nós vamos cortar sua internet até o Knicks ganhar alguma coisa. Se prepare e vai morar na caverna. Brincadeira. Obrigado, galera, por acompanhar mais um Brasquete. Mais uma vez, trouxemos essa notícia do Kyrie Irving para vocês, que está acontecendo no momento, quando vocês ouvirem, quem sabe já até algo aconteceu, então, por favor, lembrem desse detalhe. Gostaríamos de saber se algum torcedor do Cavs que está escutando o podcast quiser dar a sua opinião e colocar isso no ponto de vista de um torcedor da franquia que está perdendo um jogador como Kyrie Irving. Seria interessantíssimo, estamos abertos, fiquem à vontade. Na descrição se vocês estão acompanhando pelo YouTube, vai ter como você consegue entrar em contato com a gente. Mande um e-mail, fale no Twitter, fique à vontade. Se quiser participar do programa e vir um dia como o Gabs já veio de visitante e argumentar e colocar do seu ponto de vista, também damos espaço a vocês. E mais uma vez gostaríamos de agradecer, porque o Brasquete não é feito apenas para o Pedrão e eu dar nossas opiniões e falarmos dos acontecimentos do basquete, mas é para que vocês também possam interagir e participar do programa. Eu sou o Diego e mais uma vez agradeço e desejo a todos um ótimo final de semana. O Brasquete agradece e diz adeus.